Olá, eu sou o engenheiro metalúrgico Marco Antônio Machado, responsável técnico pelo grupo Plinifleck. Eu estou aqui hoje para apresentar uma palestra técnica sobre as correntes de elevadores utilizadas em colhedoras de cana-de-açúcar, seu mercado e aplicação. Inicialmente eu gostaria de apresentar o grupo Plinifleck. Ele é composto por 4 empresas, a Fleck Plast, a Fleck Multi, a Fleck Metal e a Fleck Steel. No caso das correntes, ela é fabricada na unidade Fleck Multi, por isso que a corrente tem o apelido de FM. Aqui eu apresentarei os componentes mecânicos da corrente. Ela é constituída de placa externa, placa interna, pino e buchas, cada um com as suas funções mecânicas. Bastante importante também que a nossa marca ela possui rastreabilidade. O que significa isso? Ela tem uma pequena letra e um número. No caso aqui dessa corrente, significa que ela foi fabricada em janeiro do ano de 2015. E assim a corrente apresenta rastreabilidade para nós identificarmos a data, lote de produção, o aço e o tratamento térmico. E uma grande característica dela é que elas não utilizam lubrificação. A corrente fabricada pelo grupo Plinifleck é compatível com todas as marcas do mercado, tanto a máquina vermelha Case, a verde John Deere, como a amarela Valtra. Características técnicas de montagem importantes. O passo da corrente, que é o que determina a aplicação dela, é de 2 polegadas. Uma característica muito importante também é que a corrente deve suportar 3,5 toneladas de carga sem alongar-se ou quebrar-se. Agora eu vou apresentar um pouquinho das características técnicas do produto e de tratamento térmico. As placas das correntes são fabricadas em aço 1050 austemperado, que é um tratamento térmico exclusivo do grupo Plinifleck. Em rolos 4140, os roletes de rolagem da corrente, em 4140, temperado e revenido. Também nós possuímos para serviço pesado, rolos sinterizados, ao qual a dureza é mais alta e por isso resiste mais à abrasão. Finalmente, elas são compostas de pinos e buchas, que são cementados, apresentam cementação, que é um tratamento térmico diferenciado para suportar desgaste e, ao mesmo tempo, impacto. Mas explicando um pouquinho o que seria a austêmpera e o tratamento térmico. O tratamento térmico é aquecer e resfriar de modo controlado, usualmente aços, para modificar as propriedades mecânicas, seja dureza, tenacidade, desgaste, etc. Então, quando a gente faz um tratamento térmico num aço, eu estou procurando modificar suas propriedades mecânicas de modo que ele suporte o serviço ao qual ele foi projetado. No caso das correntes, qual é o serviço que ela foi projetada? Tração da carga de cana e desgaste, porque ela não utiliza lubrificação. Ao longo do serviço dela, ela vai aderindo areia ou terra, e com isso você obtém um desgaste do material. Então o tratamento térmico projetado de cementação, têmpera e revenido é para isso, ou seja, ele tem que suportar a tração do serviço e ao mesmo tempo ele não pode desgastar prematuramente. Em termos de controle de qualidade dos materiais que são utilizados no grupo Plinifleck, especificamente para a fabricação das correntes, nós temos um laboratório metalúrgico montado, muito bem montado, de nível de universidade, o qual possui um espectrômetro para medir a composição química do material, ou seja, todos os ácidos que entram, eu meço a composição química antes de aprovar para a produção. Eu tenho microscópio, para fazer a microestrutura do material e com isso eu prever as propriedades mecânicas dos componentes da corrente. Microdurômetro também nós possuímos, e uma máquina universal de ensaio de tração e compressão, que é utilizado para medir a carga que a corrente suporta. A aplicação das correntes é na colhedora de cana-de-açúcar, especificamente na área do elevador. Aqui nós temos a máquina, e temos o elevador. O elevador, a seta está apresentando, está instalada a corrente. E com isso, ela está instalada na área do elevador, ela gira, a cana é cortada aqui na base, elevada e vai para o transbordo. Okay? Esta é a aplicação. Uma grande pergunta que todos os clientes fazem é quanto dura a corrente de vocês? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor que ela é função do terreno, da manutenção da oficina e também do modo como o motorista utiliza, o operador da máquina utiliza essa máquina. Mas usualmente as nossas correntes duram de 900 horas de elevador até em torno de 2.000 horas de elevador, dependendo do solo, da manutenção
e de como o operador da máquina utiliza a mesma. Aplicação e durabilidade, como falei, ela é função de várias coisas, principalmente da manutenção, mas principalmente A é alinhamento das rodas dentadas e eixos, B, evitar batidas de elevador no transbordo, muito importante, C, lavar as correntes ao menos uma vez ao turno, D, rodízio de talisca a cada 300 a 400 horas, dependendo da oficina, E, tombar as correntes para realizar desgaste homogêneo. F, velocidade da colhedora adequada à produtividade do canavial, ou seja, a velocidade que a máquina pode colher a cana sem prejudicar os sistemas da máquina. Evitar operações de reverso na corrente, ou seja, para frente e para trás, para desembuchar a máquina. Isso prejudica bastante a corrente e encurta e muito a vida dela. E, finalmente, o tipo de solo, que pode ser argiloso, arenoso ou misto. Exceto o último, que é o tipo de solo, todos os outros são função da oficina, né, da manutenção e do modo como o operador dirige a máquina. E, portanto, está na gerência da própria usina aumentar ou diminuir a durabilidade das correntes. A seguir, eu apresentarei todos os itens que compõem a durabilidade das correntes em serviço. Então, o primeiro é alinhamento dos eixos, paralelismo dos eixos. Aqui na figura a gente apresenta um eixo. Na verdade, eu vou apresentar de uma maneira errada e da maneira correta. Então, a primeira lâmina vai ser sempre errada e a segunda lâmina vai ser da maneira correta que a corrente deve ser aplicada. Então, a primeira, vocês podem ver o paralelismo dos eixos, onde o eixo 1 está divergente do eixo 2. Agora, a maneira correta, ou seja, todos os dois eixos estão paralelos. O que acarreta isso dos eixos não estarem paralelos? Um lado da corrente vai trabalhar mais esforçado que o outro. Usualmente ela vai gastar, vai quebrar ou vai arrebentar de uma maneira prematura no lado esquerdo ou lado direito, conforme ela estiver desalinhada. Alinhamento das rodas dentadas agora. De modo análogo, as correntes estão alinhadas, certo? A 90 graus. Entretanto, o alinhamento do plano das correntes está fora. Ela está, como se fala, atravessada. Com isso, do mesmo modo, um lado vai sofrer mais esforço que o outro, vai gastar e com isso não terá bom desempenho. Maneira correta, ou seja, alinhada. Agora, um alinhamento das rodas dentadas. Elas podem estar divergentes ou convergentes, ou as duas do mesmo modo. Do mesmo modo, haverá um desgaste prematuro das correntes devido ao desalinhamento das rodas dentadas. Maneira errada, maneira correta, a 90 graus. Finalmente, eu irei falar o último item da lista, os tipos de solo, que pode ser arenoso, argiloso e misto, que é uma composição dos dois primeiros. Okay? O solo arenoso é o solo que mais desgasta a corrente, porque ele é composto de pequenos seixos e pedras. O solo argiloso é a terra vermelha que adere à corrente mais facilmente. A seguir, nós vamos falar um pouco da vida útil das correntes. As correntes foram projetadas para o final da vida útil delas serem por desgaste e jamais por quebra. Sempre tem que ser por desgaste, nunca por quebra. Porque a quebra tem a devida segurança e a questão de ser imprevisível em termos de manutenção. Então as correntes, quando elas atingem a vida útil dela, o final da vida útil, elas vão estar em torno de 5 a 6% gastas. Porém, antes é possível fazer uma manutenção nelas para alongar um pouco a vida em serviço. O que é essa manutenção? É retirar de 1 a 2 gomos e fazer a união dessas correntes. Mas atenção, jamais
parta uma corrente com um maçarico. Sempre tem que ser mecanicamente, porque o maçarico aquece a corrente e com isso você irá perder o tratamento térmico que anteriormente nós explicamos. A corrente terá um problema de ficar com os elos moles, se resfriar lentamente, ou se você passar o maçarico e jogar água, ela vai temperar, fragilizar e vai quebrar. As correntes devem ser substituídas quando elas atingirem a vida útil por desgaste, nunca por quebra. A seguir eu apresentarei um pequeno cálculo matemático que mostra como você pode mensurar a vida útil da corrente. Como é esse cálculo? É um cálculo de percentual, diferença de percentual, onde nós temos o percentual do alongamento, que é o comprimento medido na corrente gasta ou em serviço, menos o passo nominal dela, no caso é 2 polegadas, vezes o número de passos medidos, dividido pelo passo nominal, vezes o número de passos medidos, multiplicado por 100. Okay? Na sequência eu mostrarei um pequeno exemplo, para facilitar. Atenção, você deve medir no mínimo 4 passos para obter um cálculo razoável do desgaste da corrente. Neste exemplo, eu medi 20 elos, certo? Com um passo de 50,8 milímetros, que resultou em 1.138,86 milímetros, o comprimento de 20 elos de corrente utilizada, menos 50,8, que é o passo que ela vem da fábrica, vezes 20, dividido por 50,8 vezes 20, multiplicado por 100. Neste exemplo aqui eu terei um desgaste de 2,25%, ou seja, a corrente, se ela iniciou com 100, ela está com 102,25, por exemplo. No caso, a corrente não poderá ser mais utilizada quando atingir entre 3 a 5% de alongamento. Quando ela atingir de 3 a 5% de alongamento, você deve retirar essa corrente e substituir por uma nova. O objetivo desse vídeo foi apresentar para vocês o que compõe uma corrente e principalmente como bem utilizar ela de modo a alongar a vida de serviço. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, entre em contato através dos nossos e-mails ou número de saque, que estaremos inteiramente à sua disposição. Muito obrigado pela atenção.